Amado Deus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Quero agradecer, Pai, pela bênção da vida, por nos ter despertado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. O milagre da vida, Senhor, é algo que ainda não conseguimos compreender na totalidade. Assim como muitos mistérios, Senhor, que o Senhor ainda não nos revelou. Eu clamo neste momento, Pai, pelo poder do Santo Espírito, para que possamos fazer a Tua vontade unicamente. Rogo a Deus pela Tua misericórdia, Senhor, porque somos trapo de imundícia, Senhor, e nada merecemos, mas a Tua misericórdia nos alcançou. E é por isso que clamamos, Senhor, para que Tu derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que nada, Senhor, que provenha dessa sala venha de nós mesmos, Pai, mas somente de Ti. E é em nome de Jesus, Senhor, que eu entrego o orador desta manhã, o Roberto, em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês estão aí vendo a tela. Bom, nós vimos essa semana sobre a justificação, nós vimos essa semana sobre a santificação, nós vimos essa semana sobre a justiça de Cristo. Quando obtemos a justiça de Cristo, nós estamos almejando essa perfeição cristã, tá? A perfeição cristã parece um tema muito complicado, vocês vão ver que não é, tá? É que, infelizmente, nós gostamos de criar caos para nos acomodar aos nossos gostos. Então, quando o gosto é de Cristo, a perfeição cristã fica fácil, tá bom? O problema é que quando nós gostamos das coisas do nosso jeito, aí a perfeição cristã vai ser quase impossível de alcançar, tá? Então nós vamos ver como é que deveríamos ver essa perfeição cristã. Primeiro ponto que vocês precisam entender, irmãos, aqui nessa perfeição cristã, é Hebreus 12:14, onde diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém, tá? Então, sem a parte do santo que nós vimos, ninguém vai entrar no Santíssimo. Ninguém. O texto é claro. Ninguém. Sem santo, ninguém entrará no Santíssimo. E nós precisamos dessa perfeição cristã aqui, porque ela é a cereja do bolo do lugar santo. Tá? Quando nós cumprimos os 3 móveis do lugar santo, chegamos à perfeição cristã e adentramos o lugar santíssimo. Essa é a nossa ideia de hoje. Como obter essa perfeição cristã? O que seria essa perfeição cristã? E vamos entender isso. Nós vamos entender aqui também 3 coisas importantes. Tá? Primeiro ponto, identificar o nosso maior vilão. Tá? O inimigo de todo o universo. Quem é o maior inimigo de todo o universo? Segundo ponto, diferenciar o perfeccionismo da perfeição cristã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Terceiro ponto, por que não devemos ter medo da perfeição cristã? Tá? Porque é um tema que, se você for na igreja e falar, eu vou falar sobre perfeição cristã, todo mundo, ou 90% da igreja, vai ficar com medo. Ou do que o cara vai falar lá na frente, ou do que o irmão vai falar, ou do que o assunto não é um assunto para se pregar no sábado. Sei lá, vai dar algum burburinho na igreja. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já passei por isso. Inclusive, essa pregação que vocês vão ver agora, que não chega nem a ser uma pregação, tá? Vai ser um diálogo aqui rápido. Quando eu fiz essa pregação, graças ao bom Deus, porque foi uma pregação muito complicada de fazer, eu fui chamado por umas... Oi? O terceiro ponto eu me perdi aqui, por favor. O terceiro ponto é por que não ter medo da perfeição cristã?
Obrigado. Quando montamos, eu e Deus, essa pregação, porque foi uma das primeiras pregações que eu fiz assim, sozinho, tá? O resto eu sempre tive ajuda de alguns vídeos ou de outras coisas. Essa aqui eu fui meio que, Senhor, eu preciso de uma pregação aqui para finalizar essa semana de oração de maneira maravilhosa. E aí nós iniciamos esse processo, e quando foi fazendo essa pregação, irmãos, a ideia da semana de oração era uma semana de oração jovem, e eu fui convidado a fazer. Foi a minha primeira semana de oração cheia. Eu nunca tinha feito uma semana de oração. E quando eu cheguei, ainda mais falando para jovem, eu pensei assim, Senhor, por que não fazer uma escalada do cristão? E aí eu iniciei essa semana de oração falando sobre José, da escalada cristã dele, do início, porque José começou a ser de fato um cristão naquela carruagem indo para o Egito. O próprio Espírito de Profecia diz isso, que ele se tornou de menino a homem daquela viagem. E eu fui iniciando, e eu fui falando de um ou dois por dia, personagens bíblicos, pontuando algo que eles tinham que fazer na sua escalada cristã. Então, a primeiro foi José, depois eu falei de Belsazar, que ele não deixou seus pecados acariciados e acabou morrendo perdido. E aí fui escalando isso, escalando. E não dá para chegar em outro lugar, senão o auge de tudo isso. O auge da nossa escalada cristã é a perfeição cristã. Quando conseguimos isso, não temos mais o que almejar, o que conseguir. Então, eu tive que fazer essa pregação num sábado de manhã, numa igreja de mais de 200 membros. E eu fui daqui de Bueno, tá? São 3 horas de Bueno para São Paulo, mentalizando, Senhor, faço ou não faço? Depois ainda, para me ajudar, falaram que o pastor da igreja ia estar lá para ouvir. E aí eu fiquei, faço ou não faço? Faço ou não faço? E fui brigando comigo até a igreja. Fui até a igreja, participei da escola sabatina brigando comigo. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Só que quando eu cheguei na escola sabatina, não sei qual que era, agora eu não lembro, mas tinha uma lição que estava falando sobre os pecados de Davi. Se eu não me engano, umas 2, 3 atrás. Não, meio do ano passado. 2, 3, falando sobre os pecados de Davi. Uma irmã levantou naquela escola sabatina e falou basicamente tudo o que eu ia falar no culto. E aí, para mim, foi a resposta que eu precisava. Vou falar. E nesse dia, irmãos, tinha 2 pastores assistindo essa pregação. Eu olhava do púlpito, pastor com Bíblia na mão, pulando de um lado para o outro. Ia um outro pastor, olha, e mostrava a Bíblia. Aí depois voltava e ia para o outro lado e mostrava a Bíblia. E os pastores parecia que estava... Eu almocei com esses 2 pastores e eles não tocaram no assunto. E eu agradeci muito a Deus por isso. Porque de fato não foi eu que falei então. Porque os pastores deveriam estar ali com tudo para me amassar. Pelo que nós vamos ver agora. Vocês vão ver agora e vocês vão perceber. E eu só usei Bíblia e Espírito de Profecia, mas nada do que isso. Nada, absolutamente nada. E graças ao bom Deus, eles não tiveram argumento nenhum contra a mensagem. E isso para mim me alegrou muito, porque de fato Deus nos usou para trazer essa mensagem. E é o mesmo que eu espero hoje, que Deus nos use para que nenhuma dúvida fique como não ficou naquela igreja. Inclusive, eu já voltei nessa igreja para fazer o final de semana do santuário. Então Deus abre as portas na hora certa. Ele não quer que a gente fique de boca fechada. Ele quer que a gente fale, porque o fim está próximo. E essa mensagem da perfeição é uma das chaves para Jesus voltar. Vamos para o nosso primeiro tópico, então. O primeiro tópico é identificar quem é o inimigo desse mundo. Quem é o inimigo número 1 do mundo? Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não
ouvirá. Bom, irmãos, o maior vilão do universo é o pecado. O pecado é o nosso maior vilão. O pecado faz separação entre mim e Deus. Como nós vimos na parte da justificação, que nós temos que bloquear aquela setinha que quando nós estamos juntos, nós se separamos por quê? Pelo pecado. E a ideia nossa da semana era bloquear essa setinha. E para bloquear essa setinha, precisamos guardar o quê? A lei de Deus. Precisamos da justiça de Cristo. Então nós vamos mostrar aqui, mostramos para vocês já lá no primeiro dia, que o pecado é algo inexplicável. Tá? O próprio Verdade sobre os Anjos, capítulo 1, e o próprio Patriarcas e Profetas, capítulo 1, nos mostra que não podemos explicar o pecado, porque senão achamos um jeito de fazê-lo. Tá bem? Então o pecado não tem desculpa, e é bom nós deixarmos claro que tentação e pecado são coisas diferentes. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Tá? É a mesma coisa comigo e com você. Então, o pecado é o nosso maior vilão. E olha por que ele é o nosso maior vilão. Agora vamos um pouco aqui no Espírito de Profecia. Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais, dando a entender que quando pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Esse é um dos textos, tá? Vamos mostrar vários aqui, como Lúcifer quer detonar a lei. Lúcifer tentou abolir a lei de Deus. Pretendeu que as inteligências não caídas do santo céu não necessitavam de lei, sendo antes capazes de governarem a si mesmo e de preservarem imaculada integridade. Lúcifer achava que por ele mesmo poderia guardar a lei, que poderia fazer qualquer coisa. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. Por que a lei de Deus não pode ser mudada, irmãos? Porque ela é o caráter de Deus. Se nós mudarmos a lei, mudamos Deus, e Deus não muda. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor, sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. Então aqui eu mostrei alguns textos, tem vários textos mostrando como Lúcifer quer destruir a lei de Deus. Porque se ele conseguir, o pecado se perpetua. Tá bem? Então não podemos deixar com que isso aconteça, irmãos. Agora vamos para uns textos bíblicos também. O que a lei é para nós? A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Outro texto, Salmo 119. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Justiça são obediência, são boas obras, como nós vimos. Ok? Portanto, Romanos 7. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui estamos vendo como Deus pontua os mandamentos de Deus. E aqui, irmãos, fica claro o grande conflito. É Satanás falando que a lei não é necessária e Deus falando que a lei é santa, justa e boa. Que a lei é algo necessário. Que a lei nos eleva, nos leva a Deus. Então, em quem vamos acreditar? Nós vamos acreditar em Satanás ou vamos acreditar em Deus? E agora eu vou mostrar para vocês um texto que mostra, irmãos, claramente que a salvação do ser humano foi um segundo objetivo. Não é o objetivo principal, tá? O objetivo principal de Jesus vir aqui e vencer a batalha contra Satanás foi esse. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes desse mundo pudessem considerar a lei de Deus como deveria ser considerada.
mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Esse foi o primeiro ponto. Como que eu explico isso para vocês? Mesmo Adão e Eva não pecando, Jesus tinha um problema. Porque Lúcifer pecou. Não sei como resolveria isso caso Adão e Eva não pecassem. Tá? Não temos nenhuma luz sobre isso. Já procurei no Espírito de Profecia, não achei nada. O fato é que ele tinha um problema com os anjos e os mundos não caídos. Porque Lúcifer cometeu o pecado. Ok? Agora, como Adão caiu, Deus resolveu com aquele ditado: 2 coelhos com uma cajadada só. Entendeu? Então a resolução de tudo foi para isso. Tem texto do irmão White que diz que até a cruz tinha anjos no céu que não tinham a certeza absoluta de que Satanás era tão mau assim. Só que quando a cruz acabou, tudo isso ficou resolvido. Os mundos não caídos viram a face de Lúcifer, os anjos viram a face de Lúcifer e sanou todo mundo. E de brinde, salvou a humanidade. E hoje nós precisamos resolver a nossa questão. Porque todo mundo já sabe que Lúcifer é mau. Nós sabemos, mas muitas vezes agimos como se não soubéssemos. E é por isso que estamos passando esse tempo todo aqui nesse mundo. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Estabeleceria a perpetuidade da lei de Deus e revelaria a natureza e os resultados do pecado. Tá? Página 337, terceiro parágrafo, de Patriarcas e Profetas. Vamos estudar muito esse livro ano que vem. E isso aqui eu estou mostrando para vocês, que o nosso maior inimigo é o pecado, porque o pecado é algo na lei. O que seria isso? 1 João 3, 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí hoje quer se espiritualizar o pecado. O pecado não, nem sempre é quebrar a lei. É outra coisa, é outro isso. Não, irmãos, a Bíblia é clara. Pecado é transgressão da lei. Você só peca quando transgride a lei de Deus. Ponto. É isso que a Bíblia nos ensina. Não tem outro tipo de pecado. Pecado é a transgressão da lei. O problema é que a gente quer olhar ali a nossa lei. Olha, eu não mato, então quer dizer que eu não estou pecando nesse pecado. Só que você odeia o irmão. Ou seja, Jesus diz que está quebrando o mandamento. Então nós temos que expandir esse mandamento. Ou seja, a lei de saúde está em não matarás. Se você está comendo coisas que estão te matando, você está quebrando o mandamento. Então, em todos os mandamentos tem um princípio ali que vai levar para tudo. Seja na modéstia, seja na alimentação, tudo está embutido ali. Nós só precisamos cavar os mandamentos e vamos ver que tudo, exatamente tudo, está de acordo com aquilo. Ok? Mas aqui fique claro para os irmãos. Pecado é a transgressão da lei. E para não deixar à toa aqui, tem seis textos da irmã White que comprovam isso. Eu coloquei 4 na tela, tá? Mas tem 6 dela falando sobre 1 João 3,4, que é a única definição de pecado na Bíblia, é transgredir a lei. Uma coisa importante aqui também é que iniquidade, que é o termo que se usa em várias versões, né, tem um pecado ali, é iniquidade. Essa iniquidade é de anomos, a de desprovido ou sem, e nomos, isso em grego, tá? E nomos, lei. Ou seja, sem lei. Iniquidade significa, em grego, sem lei. Ok? Então, pecado sem lei. Então, é porque você transgride a lei e aí você comete o pecado. Mas nós não precisamos de grego para isso. Nós temos os escritos inspirados da irmã White, que Deus deixou em inglês. Inglês é uma língua acessível para todo mundo. Fé e obras. Pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Vemos, portanto,
que os que pretendem ser guiados por Deus, mas se afastam dele e de sua lei, não examinam as Escrituras. E aí lembram novamente o que nós falamos de examinar as Escrituras. Se estamos nos afastando de Deus, é porque estamos longe da palavra. Outro texto, 1 João 3,4, mostrando Ellen White novamente falando isso. A única definição de pecado encontrada na Bíblia é o pecado e a transgressão da lei. E isso está em Mensagens Escolhidas 1, página 320. Outro, Grande Conflito, que é um livro que todo mundo deveria estar lendo, estudando esse livro, que é muito importante. O primeiro passo da reconciliação com Deus é a convicção de pecado, que é o que nós falamos lá. Para nós, a justificação, nós precisamos entender que cometemos algo. Se nós ficarmos aqui, eu acho que não é tão pecado assim, a gente não vai a Deus, ok? Então, o que é? Pecado é o quebrantamento da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós só sabemos que estamos errados se nós tivéssemos a lei. Se não tivesse lei, nós não saberíamos. É simples. Última. Nossa alta vocação. Que há de levar o pecador ao reconhecimento de seus pecados, a não ser que ele saiba o que é pecado? A única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João 3,4. Pecado é o quebrantamento da lei. Então, se vocês começarem a ver muita gente falando aí, que hoje virou moda, falar que pecado é isso, pecado é espiritualizado, o pecado é relativo, essas coisas aí, irmãos, fique com a palavra de Deus. Pecado é a transgressão da lei. Você transgrediu a lei, você pecou. E o pecado é o nosso maior vilão. Isso tudo aqui eu estou mostrando para vocês, irmão, porque o pecado é o nosso maior vilão. Ele é quem faz separação entre mim e Deus. Então precisamos eliminar ele das nossas vidas. Na nossa matemática, 10 menos 1 é 9. Na de Deus, 10 menos 1 é 0. Tá? Como diz lá em Tiago. Tiago deixa isso bem claro. Não pode, não existe no mundo evangélico, diz que nós não precisamos de lei. Mas nós precisamos entender que esse 10 menos 1, 0, é que 99,9% não vai. Não adianta. Precisamos estar 100%, e só conseguimos isso com a perfeição cristã. Agora, esse texto que vai vir agora é um dos textos mais incríveis e duros da irmã White. E é o que eu mais uso para o pessoal que acredita que vai pecar até a volta de Jesus. Cuidado de Deus. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar. Que não há em vós poder para vencer. Não há em vós poder. Separados de quem, irmãos? O que nós aprendemos a semana? O Roberto vai conseguir vencer o pecado sozinho? Não. Mas eu não estou falando de vencer sozinho, eu estou falando de vencer com quem pode vencer. Mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E aí eu mostrei para vocês a importância da fé ontem. Precisamos crer. Se Deus falou, é porque Ele pode cumprir. E Ele pode vencer o pecado em vós quando com Ele cooperarmos. Esse texto aqui, se eu pudesse, eu faria um quadro na minha casa. E deixaria bonitão ali para eu ficar olhando para ele todos os dias. Para nunca mais eu ficar questionando a Deus que não pode, não dá, não pode. Como não pode? Com um texto desse maravilhoso. Ele, Cristo, pode vencer o pecado em vós, quando nós cooperarmos com Ele. O problema é que nós não queremos cooperar com Ele, e aí nós queremos que esse texto suma do Espírito de Profecia. Porque nós não queremos deixar o nosso gosto. Nós não queremos deixar aquilo que nós gostamos de comer. Não queremos deixar de ver aquilo na televisão que nós gostamos de ver. Não queremos deixar de ouvir aquilo que a música é bonitinha, gostosinha, que eu gosto de ouvir. Não. E aí nós não cooperamos com Deus. E aí é óbvio que Ele não vai poder vencer. Se a gente não dá abertura para Ele. Nós precisamos, como vimos ontem, eliminar o lixo do mundo de nós. Quando conseguimos isso, vocês vão ver que não é tão complicado assim a parte da perfeição cristã. Bom, esse é o primeiro ponto. Pecado é o nosso maior vilão. Conseguimos a perfeição cristã não por nós, mas se Cristo estiver em nós. Gálatas 2:20.
Agora vamos entender o segundo ponto. O que é perfeccionismo e o que é perfeição cristã? Qual é a diferença deles? O perfeccionismo, irmãos, no meio adventista, eu não estou falando aqui do termo perfeccionista daqui, mundano. Eu estou falando do termo pro espiritual, tá? O ponto aqui do perfeccionismo, quando começou essa moda do perfeccionismo, foi em meados de 1900. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Eu vou tirar o ecrã e vou pôr outra coisa agora. Depois eu volto para o ecrã. A doutrina da carne santa. A carne santa, da época de Ellen White, é o nosso perfeccionismo de hoje, tá? Capítulo 3 do Mensagens Escolhidas, volume 2. Eu não vou ler, mas aí está tudo o que foi relatado sobre aquele desastre de Indiana de 1900. Exatamente em 1900, aconteceu uma campal adventista. E nessa campal, o que essas pessoas estavam querendo? Na campal, eles acreditavam que Jesus era pré-lapsariano, que é um outro problema, e eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Tem o pré, o pós e o ambilapsariano, tá bem? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas o problema é que eles acreditavam que era pré-lapsariano. Com isso, Jesus veio na carne antes de Adão pecar. Ou seja, é impossível, se Jesus veio com uma pré-lapsariana, eu e você vencer o pecado. Não tem como. Porque eu não sou Adão antes do pecado. Eu nunca vou ser, porque a nossa natureza é pecaminosa. Ok? Então, se você acredita que Jesus é pré-lapsariano, olha, irmãos, boa sorte para vencer os seus pecados, viu? Vai ser muito trabalhoso. Agora, essas pessoas acreditavam nisso lá em meados de 1900. Aí o pastor Huskell, que é o do livro que eu falei para vocês, quem quiser comprar, A Cruz e a Sua Sombra, que fala só sobre o santuário, ele tem a trilogia. O pastor Huskell foi a essa campal. Quando ele chegou lá, irmãos, era uma baderna total. Eu vou falar sobre música em janeiro com vocês, mas estava tremendamente terrível. Eles tocavam músicas com tambores, a pessoa desmaiava, e quando essa pessoa, se ela acordasse, ela acordava e para ela estava com carne santa, ela estava com a carne de Adão antes do pecado, e ela não podia mais pecar. Isso é o perfeccionismo. Não tem nada a ver com a perfeição cristã, que nós vamos ver o que é já já. Então essa pessoa, ela dormia, acordava, dormia por causa do barulho da música. Eu vou mostrar para vocês em janeiro o problema que a música é, tá? Quando nós usamos ela pro lado ruim. Então a pessoa tocava uns tambor, tocava uns negócios doidos lá, a pessoa apagava. Quando ela recobrava consciência, para ela não podia mais pecar. E ela ela questionava Deus, que ela não podia mais pecar porque ele veio com a natureza antes de Adão, e ela também queria essa natureza, e ela viveria para sempre nesse mundo sem pecar mais. Então eu gostaria que vocês lessem o capítulo completo de Mensagens Escolhidas, volume 2, procurasse na irmã terceiro capítulo, procurasse várias citações de Ellen White sobre 1900, Andiane, que é a carne santa, e vocês vão perceber o perfeccionismo, a coisa que o inimigo adentrou no nosso meio para começar a destruir a perfeição cristã, tá? Então isso começou em 1900, tá bem? E aí veio vindo até a questões sobre doutrinas em 1957. Não teríamos esse problema que temos hoje de perfeição cristã. Não existia esse problema até 1957. Até 1957, todo mundo acreditava em perfeição cristã do modo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Depois disso, depois que fizeram esse livro da questões sobre doutrina para tentar tirar o adventismo de seita, no sentido assim que o pessoal acredita que somos uma seita. Ficou isso muito grande em 1950, no meados desse 1950. Então a igreja fez um livro para tentar mudar algumas coisinhas e não, ó, tá vendo? Ó, não sou seita por causa disso aqui, ó. Olha que maravilha. Só que isso acabou com o nosso meio adventista. Adentrou o erro junto e agora nós estamos com essa briga entre irmãos, porque a igreja simplesmente não bate o martelo e
não tenho perspectiva de bater porque vai perder muito membro. Imagine a igreja falar, nós acreditamos em perfeição cristã. Todo mundo que não acredita vai sair. Ou nós não acreditamos. Todo mundo que acredita vai sair. E meio que está dividido. Se vocês forem em outros países no mundo, está muito dividido. Tá? A diferença de outros países para o nosso é que aqui quem acredita é olhado de forma diferente. Lá fora não. Tá? Eu conheci um amigo meu dos Estados Unidos, numa campal que eu tive esses dias, uns 2 anos atrás, e ele morava lá. E ele falava que o pessoal lá come um na casa do outro. Um acredita em pré, outro acredita em pós e, não ficam brigando, tentando mudar o outro e etc. Oração e cada um é amigo e almoça na casa do outro tranquilamente. Isso é uma diferença do que acontece, infelizmente, aqui em nosso meio. Mas eu queria deixar registrado isso porque perfeição cristã e o perfeccionismo são diferentes. O que é o perfeccionismo bíblico de fato? O que eles acreditam quando falam em perfeccionismo? Deus tem que tirar deles a vontade de pecar. Ou seja, Deus elimina o livre-arbítrio da pessoa e ela não peca mais. Então ela pode sair para a rua, ela pode fazer o que ela quiser, ela não peca mais. Isso é o perfeccionismo que a carne santa trouxe. Infelizmente, o pessoal acha que perfeição cristã hoje é esse perfeccionismo. E eu vou mostrar para vocês a partir de agora que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos voltar para o nosso ecrã. Só queria mostrar para vocês a parte do perfeccionismo aqui. Bom, vamos ver agora. Então, primeiro ponto, pecado é o nosso maior vilão. Segundo ponto, perfeccionismo é você querer nunca mais pecar pelo braço do homem. Você vai conseguir isso, ok? Agora vamos para perfeição cristã. Judas 1, 24. Judas 1, 24. E eu já falei isso para vocês. Jesus é poderoso ou não? Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença da sua glória, com abundante alegria. Pergunto para vocês. Deus é Jesus. Aqui está falando de Jesus, tá? Jesus é poderoso? O que vocês acham? Estão achando que esse texto vai te ajudar ou não? Agora, eu gostei desse texto aqui, 1 João 2:1. Olha que texto interessante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para quê, irmãos? Para que não pequeis. Agora, e se algum homem pecar, tem um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Prestem muita atenção. Deus está dando um plano A. O plano A é para que não faça o quê? Para que não peca. Para que não pequeis. Só que tem o plano B. O e se ali é se o plano A falhar, tem o plano B, que é o advogado Jesus. Agora eu pergunto para vocês. Para que um plano A se ele é impossível de alcançar? Me explique aí, 1 João 2:1. Para que precisamos de um plano A? Será que Deus então é mentiroso? Porque ele está dizendo ali que ele deu um plano A para que não peque. Agora, gente, pode acontecer. Se acontecer, vocês têm um advogado que é Jesus. Estão vendo aí? A própria Bíblia dá esse ponto, irmãos. Tem o plano A e o plano B. Agora não me faz nenhum sentido Deus pôr um plano A impossível de alcançar. Tá? Vamos para mais um. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, vencer o quê? Permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. O que Jesus venceu, irmãos? Pergunta para mim. O que Jesus venceu? O pecado. Ou seja, eu e você temos que vencer o quê para sentar no trono? A mesma coisa. E estou assentado com meu Pai em seu trono. Nós vamos entender tronos dia 21. Outra, 1 João. Aqui eu vou mostrar vários textos. Aqui não é nem um terço dos textos que eu tenho. Tá? Eu tenho mais de 30, 40 textos da Bíblia toda só sobre perfeição cristã. Aqui é algum. 1 João 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa o quê?
A nossa fé. Fé é a chave. E eu mostrei para vocês ontem. Fé é acreditar na palavra de Deus. Deus falou, você acredita e você vai conseguir porque Jesus está em ti. Não estou falando em vitória sobre o pecado. Perfeição cristã não é com o braço humano, é com o braço de Deus. É Deus faz a obra em nós. Mas nós temos que abrir essa porta. Esse é o ponto. Mais um texto. Romanos 6, 4. Que inclusive é um texto muito mal compreendido. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos usam esse texto, irmãos, para dizer, tá vendo? Não tem lei. Nós estamos debaixo da graça. A lei não serve para nada. Só que o que Paulo está querendo dizer aqui, lá Gálatas 2:20, que se eu morrer para o Roberto e viver Cristo, Cristo não peca. E aí ele não vai estar sob o domínio do pecado. A lei não vai precisar ser atrapalhada, porque nós sabemos que pecado é quebrar a lei. Nós não vamos quebrar a lei. E nós somos salvos pela graça. Então, esse texto não está dizendo que não preciso mais guardar os mandamentos. Está dizendo que Jesus está guardando os mandamentos por nós. E a partir desse momento, a lei não está fazendo efeito em mim. Ela não está me julgando, ela não está me batendo, porque eu estou cumprindo a lei. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Como nós cumprimos a lei, nós somos salvos pela graça. Como nós estamos cumprindo a lei, não temos o pecado. E é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Então, o pecado não vai ter domínio sobre nós quando Cristo estiver vivendo em nós. É simples o texto. Dá para entender facilmente. Não tem nada a ver com, não precisamos mais de lei. Tá vendo? Romanos 6,14 diz que não precisa de lei. Não. Romanos 6,14 está dizendo que se Cristo vive em mim, eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça, porque ele está cumprindo a lei por mim. Estão vendo a diferença? Ele, Cristo, nos protege de guardar a lei. Agora eu vou dar uma pausa para vocês, porque isso aqui que eu vou fazer para vocês agora é o que desarma as pessoas quando estou falando sobre perfeição cristã. Vamos lá. Nós temos um sério ditado onde diz que perfeito só Deus. E é um ditado errado. Tá? Por que, Roberto, você está falando uma doideira dessa? Porque eu vou mostrar para vocês que não tem só um tipo de perfeito. Tem vários. Vários tipos de perfeito. Mas, biblicamente, eu vou pegar 4 perfeitos agora para mostrar para você que você pode estar perfeito e simplesmente não sabe. Vamos lá. Primeiro perfeito é o perfeito absoluto. Aí sim, só Deus pode ser o perfeito absoluto. Só ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ninguém mais. Então, perfeito absoluto é só um, que é Deus. Agora nós temos o perfeito por natureza. O que seria o perfeito por natureza? Primeiro, um exemplo de perfeito por natureza, os anjos. Os anjos são perfeitos, sim ou não? São perfeitos. São Deus? Não são Deus. Ou seja, tá vendo como o ditado está errado? Perfeito só Deus? Não, os anjos são perfeitos e não são Deus. Então já está errado o ditado. Não fale mais esse ditado, ok? Então, por natureza, os anjos são perfeitos na sua natureza. Então ele é perfeito por natureza porque os anjos na sua natureza é perfeito. Outro exemplo de perfeito. Adão antes do pecado. Adão antes do pecado era perfeito, sim ou não? Ele quebrava a lei de Deus? Ele não quebrava a lei de Deus. Então Adão era perfeito em sua natureza. Então nós já vimos 2 perfeitos. Absoluto, esse só Deus é. Agora se você falar perfeito absoluto só Deus, aí o ditado fica certo. Tá bom? Perfeito só Deus, aí já não fica certo. Aí, perfeito absoluto, esse só Deus é. Perfeito por natureza. Então, tem alguns seres que são perfeitos em sua natureza. Ok? Vamos para o terceiro, que aí pode ser onde a gente se encaixe melhor. Perfeito por estágio. O que seria perfeito por estágio, Roberto? É a pessoa que é perfeita até onde ela sabe. Então vamos mostrar isso. Eu vou mostrar textos na Bíblia provando o que eu estou falando, viu?
Eu vou dar uma expandida para vocês agora, mas nós vamos mostrar na prática, porque é bom mostrar na prática. Eu amo a Bíblia por isso. Então, perfeito por estágio é quando a pessoa aprendeu algo e ela vive. Exemplo, o Roberto até ontem não sabia que tinha que guardar o sábado. Agora ele guarda o sábado. Para Deus ele é perfeito. O Roberto não sabia que não podia comer carne de porco até ontem. Agora ele sabe e ele não come mais. Para Deus ele é perfeito. Um exemplo na história de perfeito por estágio. Lutero. Lutero tinha uma baita de uma justificação pela fé. Entendeu tudo o que precisava de justificação pela fé. Ensinou justificação pela fé. Mas sabe o que ele fazia? Ele comia carne de porco e tomava vinho. Ou seja, ele não recebeu a luz sobre isso. Mas a luz que ele recebeu, ele cumpriu. Ou seja, para Deus, Lutero era perfeito. Tá bem? Antes de ir para o próximo, eu acho que eu já vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já vou mostrar. Vou mostrar um ponto, porque o perfeito por natureza tá o óbvio, tá? Esse é o óbvio. Anjos são perfeitos, tá ok? Então não vou mostrar esse aí. Eu vou mostrar o que nos cabe, porque nós nem podemos ser perfeitos por natureza, porque nossa natureza já está destruída, ok? Então vamos para onde nos cabe. Perfeito, eu vou falar logo o outro, depois eu explico para vocês. Perfeito por estágio é quando nós sabemos algo, cumprimos, somos perfeitos naquilo. E temos o perfeito pleno, que nós acreditamos ser os 144 mil, que vão viver toda a luz que Deus deu, tá? Então nós vamos ver aqui na Bíblia agora o conceito de perfeição por estágio e o conceito de perfeição pleno, tá bom? Então, perfeição por estágio, a pessoa vive aquilo que sabe. Perfeição pleno, a pessoa vive tudo o que Deus mostrou, tudo. E nós já temos toda a luz, tá? Tá bem? Só para deixar claro para os irmãos, temos toda a luz. Tá tudo lá na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, os 49 livros para ler e mais a Bíblia, nós temos 50 livros para ler para saber tudo. Então, se vocês querem se preparar para ser um dos 144 mil, eu recomendo os irmãos começar a mergulhar nesses livros aí, tá bem? Para que a gente possa saber tudo e que Cristo possa agir conosco para ser um dos 144 mil. Agora vamos lá entender isso aí. Deuteronômios 18, 13. Aqui está dizendo, tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Olha que interessante. Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Não está falando que eu vou ser perfeito sozinho. Olha que maravilha. E tem outras versões que usam que tu serás perfeito como o Senhor teu Deus. Aí, como o Senhor teu Deus. Aí o pessoal pega, tem uns 2, 3 textos na Bíblia que diz, sede perfeito como eu sou perfeito. O que Deus está querendo dizer? Que você seja perfeito na sua esfera, como eu sou perfeito na minha. Ele não está querendo colocar nós como perfeito absoluto, porque nem dá. Entendeu? Tem uma distinção grande aí, irmão. O problema é a gente querer também ser perfeito como Deus. Aí é demais, tá? Então, é necessário vocês verem esse texto, esse ponto, para que vocês consigam desarmar as pessoas, porque as pessoas vêm com aquela ideia de que, não, perfeito só Deus, a gente não vai chegar nisso. Só que aqui eu já mostrei para vocês que a perfeição de Deus é diferente da perfeição humana. Então Deus não está mandando a gente ser perfeito absoluto, Ele está mandando a gente ser perfeito na nossa esfera, como Ele é na dele. É diferente, tá bem? Agora, esse texto é muito lindo. Filipenses 3, 12 até o 15. Aqui é um exemplo de perfeição por estágio. Paulo não era perfeito pleno. E ele vai dizer isso. Ele mesmo vai dizer para vocês. Diz o seguinte. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele está falando que não é perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo. Aí, continuando. Irmãos, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E olha o verso 15, que maravilha. Por isso, todos quanto já o quê? Paulo está se contradizendo no mesmo verso, Roberto. Ele nem mudou o capítulo, nem mudou
o sentido ali, tá no mesmo propósito. Começou falando que não era perfeito. E agora ele está falando que é perfeito? Que doideira é essa? Tenhamos este mesmo sentimento e sentis alguma coisa de outra maneira. Deus deve revelar ainda esta a vós. Sabe o que ele está dizendo? Volta lá no 12. Não que já tenha alcançado a perfeição plena, mas prossigo para o alvo. Mas nós que somos perfeitos no que sabemos. E o final do texto deixa claro isso. Deus deve revelar ainda esta a vós. Ou seja, ele não tinha toda a luz, por isso que ele não era perfeito pleno. Isso eu mostrei aí, ó, Filipenses 3, de 12 a 15. Deixa claro, a Bíblia não pode se contradizer. Ele não pode estar falando que não é perfeito e depois falando que é perfeito no mesmo contexto. Estão compreendendo? Paulo está dizendo, eu não sou perfeito pleno. Não somos perfeito pleno ainda, porque não temos toda a luz. Mas no que nós sabemos, nós somos perfeitos. Outro exemplo lá no Velho Testamento. Vocês acharam que o Velho Testamento não tinha perfeição, não, é? Como não? 1 Reis 15, 14. Os lugares altos, porém, não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi perfeito diante do Senhor todos os seus dias. Deus aqui está dizendo claramente que Asa era perfeito. Mas no olhar humano, os lugares altos, que era onde as pessoas cultuavam outros deuses, não foram removidos por Asa. Olhando assim, não foi perfeito Asa. Mas por que Asa não foi perfeito? Ele não foi perfeito pleno. Por algum motivo, Deus não mandou que eles tirassem os lugares altos. E ele simplesmente não fez. Mas em tudo o que Asa sabia que ele devia fazer, ele fez. E por isso ele era perfeito diante do Senhor todos os seus dias. Asa era perfeito por estágio. Vocês conseguiram distinguir aqui a coisa, irmãos? Perfeito por estágio, perfeito pleno, são coisas diferentes. Perfeito não é só Deus, porque nós temos a possibilidade de ser perfeitos em nossa esfera. Então, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, que tem vários tipos de perfeitos. Tem vários, viu? Eu estou atentando nesses 4 porque são os principais para nós. Ok? Então, se a pessoa sabe que não deve fazer e faz, aí de fato ela não é perfeita. Mas se Deus mostra a luz para ela e ela vai de acordo com essa luz e cumpre, ela é perfeita. E nós vimos que nós não somos perfeitos por nós mesmos. Isso tem que ficar claro. Isso é coisa de perfeccionista. Ok? Eu consigo, eu isso, eu aquilo outro. Isso aí é perfeccionismo. Jesus em mim isso, Jesus em mim aquilo, Jesus em mim aquilo outro. Isso é perfeição cristã. Coisas diferentes. Por favor, não juntem tudo na mesma pacote. Esse é o problema de a maioria que não entendem perfeição cristã. Ok? Eles colocam tudo no mesmo balaio. Por quê? Porque eles querem continuar empurrando com a barriga. E eu espero que nenhum de nós aqui nessa sala continuemos empurrando a nossa salvação com a barriga. Porque podemos, infelizmente, quebrar a cara. Tiago 1,4 fala agora sobre a perfeição absoluta. Tá? Perfeição plena, desculpa, absoluta é só Deus. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e o quê? Completos, sem vos faltar coisa alguma. Aqui Tiago está falando, de fato, dos 144 mil. Quando eles serão perfeitos e completos, sem faltar-vos nada. Porque eles vão ter o quê? Toda a luz disponível. E eles vão viver toda essa luz. Pergunta, quantos querem ser um dos 144 mil? Porque não sabemos, irmãos. Pelo tempo que nós estamos vivendo, há uma possibilidade grande de nós estarmos nisso. Será que nós estamos, de fato, colocando essa semana de oração em prática? Para que a gente esteja preparado para estarmos perfeitos, irrepreensíveis, na volta de Jesus? O que eu quero que vocês levem contigo? E agora eu vou dar
um exemplo de perfeição cristã para vocês de Jó. Jó é um ótimo exemplo para isso. E nós encerramos. A frase que eu preciso que vocês nunca deixem de lembrar. Perfeição cristã é viver a luz que possuímos. Ok? Se você sabe o que tem que fazer e você está fazendo, você é perfeita diante de Deus. Tá? Então, quanto mais luz, mais nós precisamos de Cristo para viver essa perfeição. Tá bem? E nós necessitamos dessa luz para ser um dos 144 mil. Agora tem uma pergunta que é muito maldosa e antibíblica. E nós vamos encerrar com ela, explicando o ponto crucial. A pergunta é, você que crê em perfeição cristã, já alcançou essa perfeição? Muitas pessoas gostam de fazer essa pergunta que é antibíblica. E eu vou mostrar para vocês que é antibíblica. Primeiro ponto, eu não sou Deus para saber se você é perfeito ou não. Só Deus sabe isso. Ok? Nós não estamos aqui para julgar homens. Eu vou mostrar amanhã para vocês quem de fato estamos aqui julgando. E vocês vão ficar de boca aberta. Nós não estamos aqui para julgar homens. Estamos aqui para julgar outro ser. E vocês vão saber amanhã. Então nós não sabemos se a pessoa é perfeita ou não. Talvez ela seja na luz que ela tem. O problema é que a gente quer colocar todo mundo no mesmo patamar. E não é assim. Cada um tem uma luz. Cada um Deus mostrou de um jeito porque a pessoa vai saber assim. Por exemplo, eu tenho muito mais coisas sobre santuário, mas se eu colocar tudo aqui, ninguém vai entender nada. Então nós estamos vindo com pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e a gente vai avançando. Então nós começamos com coisas bem simples, estamos avançando para coisas mais complicadas, e vamos terminar em coisas muito complicadas. Ok? É assim que tem que se fazer. Porque Ellen White demorou mais de 30 anos para conseguir toda a luz. Porque Deus sabia que ela não aguentaria toda ela de uma vez. Então por que nós queremos toda a luz logo? Ok? Temos que ser pacientes. Deus sabe todas as coisas. Ok? Então o que é o propósito para vocês aqui? Nós não somos Deus para julgar ninguém. Então nós não sabemos se aquela pessoa é perfeita aos olhos de Deus ou não. Porque a pessoa pode estar sendo perfeita sem guardar o sábado. Por quê? Ela não sabe. E aí, como que você vai saber que ela não é ou não perfeita? Só Deus sabe a mente e o coração. Então precisamos parar de julgar as pessoas, ok? Não é esse o nosso ponto aqui, tá bom? E quando eu falo em parar de julgar as pessoas, não é deixar elas no erro, ok? Você tem que ter todo um tato para conversar com essa pessoa, para que ela volte-se a Deus, tá bem? Mas não é julgar assim, essa pessoa está perdida, essa pessoa está salva. Isso não existe. Isso não existe. Não dá para julgar ninguém salvo e perdido, porque eu não sou Deus. Quem faz isso é porque está se colocando no lugar de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês por que essa pergunta é antibíblica. Por que você já alcançou a perfeição? Você que prega isso aí? Vamos para Jó 1:1. Jó 1:1. Temos Jó, temos Enoque, temos Daniel. Daniel também alcançou a perfeição cristã, tá? Mas eu vou mostrar o Jó para vocês. Jó 1:1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era o quê? O que a Bíblia está dizendo aí? Aquele homem era perfeito, íntegro, alguém que temia a Deus e que se afastava do mal. Isso aqui é a opinião de Moisés, viu? Moisés falou isso de Jó. Agora lá no verso 8, Deus dá a sua opinião sobre Jó. Olha a opinião de Deus sobre Jó. E o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Jó era perfeito para Deus? Era perfeito para Deus? Jó era perfeito para Deus. Jó era perfeito para Moisés. Agora olha a opinião de Jó sobre ele. E isso é perfeição cristã, viu? Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser, eu sou perfeito,
ela também me provará perverso. Ainda que fosse perfeito, contudo eu não conheceria a minha vida, a minha alma. Eu desprezaria a minha vida. E aqui, irmãos, é a parte prática da perfeição cristã. Podemos ser perfeitos? Podemos. E devemos. Mas, mesmo que nós sejamos perfeitos, nós nunca nos acharemos perfeitos. E aí que está a chave. Se vocês se acham perfeitos, irmãos, despreza a minha vida. Porque Jó era perfeito. Deus falou que Jó era perfeito. Não é ninguém mais, ninguém menos do que Deus falando que Jó era perfeito. E Jó é um tipo dos 144 mil. Tá? Ele cumpriu toda a verdade, toda a luz. Tá bem? Então Jó tem um tipo de 144 mil. Isso também está nos livros da irmã White. Mas depois eu volto para falar sobre isso. Jó 9, 20 e 21 é a perfeição cristã do jeito que você precisa entender aqui hoje. Se nada você decorou aqui, decore a vida de Jó. Deus disse que Jó era perfeito. Moisés disse que Jó era perfeito. Mas Jó não se achava perfeito. Isso é a perfeição cristã. Por quê? Porque Jó estava morto. E Cristo estava em Jó. A partir desse momento, irmãos, quando Cristo está em nós, a perfeição cristã não é um bicho de 7 cabeças. Espero que tenha ficado claro aqui para os irmãos. Primeiro ponto, pecado é o nosso maior vilão. Segundo ponto, perfeccionismo é braço da carne. Perfeição é braço de Deus. Terceiro ponto, temos vários tipos de perfeito. E nós precisamos estar encaixados em alguns deles. Ou pleno, ou por estágio. Não importa qual você esteja. Você pode estar sendo perfeito para Deus, se estiver cumprindo o que Deus manda com que você cumpra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um ótimo sábado a todos. Que vocês meditem nesse tema. Que vocês mentalizem isso na cabeça de vocês, de que nós nunca nos acharemos perfeitos. O problema da perfeição cristã é que o pessoal acha que a gente vai sair na rua falando: hoje eu não sou perfeito, hoje eu não peco. Irmãos, isso não existe, porque senão não teria angústia de Jacó. Se vai ter uma angústia de Jacó depois do fechamento da porta da graça, é porque quanto mais próximo de Deus, mais trapo de imundícia nós se achamos, mais as nossas obras têm menos a nos vangloriar. Então o pessoal não vai deixando os pecados, não vai se aperfeiçoando em Deus e vai ficando convencido. Ele vai ficando menos ainda convencido. Isso é perfeição cristã. Tá bem? Que Deus os abençoe. Oremos. Querido e amado Deus, queremos agradecer a oportunidade de aprendermos um pouco mais de Ti. Pai querido, entendemos um pouco aqui do que é a perfeição cristã. Logicamente, já estamos aprendendo sobre isso desde o primeiro dia. Desde a parte de aceitarmos o perdão, de nos santificarmos e de entrarmos em Tua presença. Pai querido, nos ajude a ter as palavras certas para ajudar os nossos irmãos a entender que a perfeição cristã é possível, que a perfeição cristã não é se achar o bonzão, se achar o perfeito e etc., mas sim estarmos abnegados em Ti, que o Senhor vive em cada um de nós, que o Senhor faça, Pai, em cada um de nós a obra transformadora, e obviamente que cada um de nós aqui possamos abrir o nosso coração, abrir as portas da nossa alma, para que o Senhor faça essa obra. O Senhor está desejando demais fazer a obra em nossa vida. Infelizmente é porque nós não abrimos a porta. O Senhor não arromba a porta, o Senhor bate. E que cada um aqui, cada um que esteja em contato com essas mensagens, possa abrir a porta e deixar o Senhor ceiar conosco. Que o Senhor vive em cada um de nós, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós aqui. Desde sempre, tem uns 2 anos que essa sala está fazendo um trabalho maravilhoso. Que o Senhor fique conosco, Pai, nos ajudando a permanecermos nessa sala, com todos os projetos que a sala tem, com que cada um aqui tenha de projeto, que o Senhor ajude com que eles sejam realizados conforme a Tua vontade, que o homem morra e que Cristo viva em cada um de nós. É isso que eu lhe peço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.